Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que privilégio estarmos aqui na Tua casa, diante da Tua presença. O Senhor que é o nosso abrigo, a nossa fortaleza, a nossa fonte de força genuína, fiel, eficaz. Tu, Senhor, que é aquele que pode acalmar todos os anseios do nosso coração. Recebe, Senhor, todo louvor, toda glória, toda honra. Que nós possamos cada vez mais diminuir, ó Deus, para que o Senhor cresça, Pai. Que nesse culto de adoração a Ti, Pai, que a Sua palavra, que é sempre viva e eficaz, junto com a unção do Teu Espírito Santo, possa esquadrinhar os corações aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa passar uma revista e promover, Senhor, uma mudança na nossa mente, e que a Tua palavra possa ficar escrita, cravada nos nossos corações, para que possamos frutificar para o reino. Em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Vem, Derek, vem. Você é o primeiro? Então vem. Aqui no cantinho aqui, ó. Pronto? Aleluia. Que essas palavras entrem nos nossos corações. Geração pequeninos, comece a orar por um culto para vocês, amém? Começa a orar para a gente agora trazer também vocês uma palavra para vocês. Combinado? Estou falando contigo mesmo. Amém, Cláudio? Sementes saindo do altar. Nem só pão viverá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Glória a Deus. Senta ali, ó. Vai sentando ali. Quem for falando, vai sentando ali. Vem. Pronto? Vem vocês duas. Pois contigo está manancia a vida, na tua luz vemos a luz. Salmo 36:9. Tudo posso que me fortalece. Filipenses 4:3. O tamanho da letra, gente, já é um milagre ler. Estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que ninguém nunca espera. Lucas 12:40. Glória a Deus. Virá numa hora que ninguém espera. Vem, Bela. Pronto? Cadê a mamãe? Vem lembrar ela, mamãe. Vai lá na sua mamãe, corre lá, dá tempo. Vai lá, vem. Você agora? Sim. Nem as viram, eu vi sofreram. Nem as viram, eu vi sofreram. Nem jamais perguntou o coração do homem que Deus tem reservado aqueles que o amam. 2 Coríntios 2:9. Glória a Deus, Henrique. Vem, Gui. Agrade-se ao Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37:4. Glória a Deus. Você tem? Noé pediu para construir um barco para todos os animais ficaram tudo bem. Capítulo 1:2. Deus pediu para Noé, né? Você veio contar uma história, não é isso? Vem.
Vocês duas, vai. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Por um pecador que se... As duas tá falando junto. As duas falando juntas, Henrico. E você? Você tá bem? O nome do Senhor é uma torre forte. Simples assim. Vem, Letícia. Vem, Lelê. Vai. Calma. Tô calmo. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Cada dia eu te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é indesculpável. Salmo 145. Lindo, Lelê. Vem, é Clarinha? Vem, quem é? Vem, Clarinha. Atos dos Apóstolos 2, do 17 a 21. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito, e naqueles dias profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar seu nome será salvo. Obrigado, Clarinha. Vem. Pronto? Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzir frutos douradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. João 15:16. Obrigado. Tem aqui versículo? Então olha para eles lá. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, porque o Senhor sempre está com você. Glória a Deus. Olha para eles. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. 1 Coríntios 13. Glória a Deus. Vem, Laurinha. Eita. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 2:6. Venha. Tudo certo aí? Então chega ali para frente. Você vai ser um pregador, você já tem que acostumar com isso. Vai. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Salmo 37, versículo 25. Tem mais? Você também tem? Então vem. O Senhor é sua fortaleza. Salmo 91. Joia, tá lindo. Vem, Letícia. Esconde a tua palavra no meu coração, para eu não perca contra ti. Salmo 119:11. Obrigado. Lindo, Letícia. Tem mais? Aqui tem alguém? Vem cá, Dani. Receba a Dani com uma salva de palmas, gente. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. Glória a Deus.
Rafa, coloca, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Glória a Deus. Mais um domingo. Alguém sabe que domingo é esse do ano? Que número é esse domingo do ano? Alguém sabe? Quantos domingos já passaram? Se eu não me engano, a gente está no domingo de número 25. Metade do ano, quase. Se eu não me engano, a gente vai ter 52 domingos. A gente já está na metade dos domingos. Domingo é o dia que a gente se encontra para celebrar, para louvar. Pastora, você pode pegar o óculos lá para mim? Eu não estou conseguindo ler hoje. É o domingo que a gente encontra para adorar, para louvar. Durante 25 domingos nesse ano a gente se encontrou. E a minha pergunta é: o que mudou na nossa vida? Nós estamos juntos para sermos aperfeiçoados. Deus o tempo todo nesse lugar, e assim vai ser para sempre nas gerações. Vai ser um lugar onde a gente sai daqui com esperança, mas muitas vezes antes da esperança vem um confronto. Antes da esperança vem uma palavra que talvez não seja aquela palavra motivacional que vai fazer com que você saia daqui se achando, mas não corrigido. Porque tudo o que a gente tem vivido, e eu não tenho dúvida como igreja, mas também na intimidade e na pessoa individual que nós somos, vem de consequências de atitudes e comportamentos que a gente tem. A gente vai ver isso hoje. Lá em Gênesis, conta a história de dois irmãos, de atitudes que eles tiveram e que foram... Obrigado. E que foram... Uau! Achei meu telefone aqui na mesa. 50 anos, gente. Obrigado, pastor. Por falar nisso, me lembrei agora que eu sou casado com uma avó linda. E tudo é reflexo das nossas consequências, são os frutos. Deus vem falando sobre isso. E se a gente não corrigir justamente essa rota, se a gente não recalcular essa rota, se a gente não for transformado nos nossos pensamentos, repetitivo, e a gente precisa sempre lembrar disso no dia a dia, porque não é somente o conhecimento, por isso que a gente vai continuar errando. Porque cada vez que eu erro, eu entendo que eu preciso me aproximar mais ainda de Deus, estar mais atento ao Espírito Santo. Porque não é a falta de conhecimento que nos faz errar. É a prática do conhecimento. É a gente saber agir na hora certa, saber falar na hora certa, calar na hora certa, estar muitas vezes no lugar certo, com o olhar certo, com a palavra certa. E tudo isso só é possível porque o conhecimento, a inteligência a gente tem, mas as nossas atitudes é que vão fazendo com que isso vá se completando e não começando de novo. Quantas vezes a gente teve, e aí eu falo por mim, a gente teve inícios dentro do nosso casamento, inícios nas nossas relações. A gente se machucava, aí resetava, tinha que começar de novo. Deus nos dá essa possibilidade, quando a gente se arrepende, esse é o projeto, de Deus, a gente se arrepender das nossas atitudes, da forma como a gente pensava. Isso tudo precisa ficar sempre claro para a gente, para que a gente possa ter a responsabilidade sobre as nossas atitudes no dia de hoje. Nós acordamos e estamos de novo diante do Senhor aqui no 25º dia. E a Bíblia, ela nos traz esse conhecimento em relação a como agradar a Deus,
mas ele fala que isso só é possível por ele próprio morando em nós, pelo Espírito Santo agindo na nossa vida, controlando a nossa alma. Isso vem, claro, para fazer parte daquilo que nós, destituídos da glória de Deus, disse Paulo, em pecado, a gente se afasta e não consegue ouvir Deus, as nossas orações não são atendidas. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que aquele que não lê, aquele que não conhece Deus, as orações são abomináveis. É como se a gente estivesse fazendo afronta a Deus, pedindo a Deus que mexa na nossa vida, que corrija as nossas consequências, mas a gente não se coloca para aprender como. É como se eu falasse: Senhor, eu vou continuar assim mesmo e corrige daí. Eu vou errar aqui, mas eu creio num Deus todo-poderoso, soberano, que me ama e vai corrigindo as coisas que eu vou aqui errando. O Deus da Bíblia não é esse. E quando Paulo fala, e para a gente ir em Gênesis, eu quero que você tenha ciência também, tome conhecimento do porquê da palavra. Em vários versículos ela vai dizer: lâmpada, o salmista, lâmpada para os nossos pés, ela que ilumina o nosso caminho, essas trevas que a gente andava, andando sem enxergar a consequência, mentindo sem saber que um dia isso ia ser público, ia se tornar agora uma vergonha para a gente. O adultério, a gente não consegue saber que isso eu posso terminar a minha relação, o meu casamento, perder a confiança. A gente sabe, mas a gente não consegue enxergar isso como algo possível, e por isso a gente faz. Mas aí agora eu passo a saber, e eu continuo dependendo de Deus, porque a palavra vem de Deus, e ela é Espírito. Deus é Espírito, diz a palavra, e nós precisamos ser alimentados também no Espírito. Então não é a alma onde esses conhecimentos ficam. E quando Paulo diz isso, ele fala: portanto, aceitem. Perdão, Rafa, você botou no 4, né? Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Diz paciência. Diz ânimo. Gente, é o que falta ou não é? Como falta? Talvez você diga não até a hora que você vê que está faltando. Não, eu sou paciente. Aí chega uma situação que você vê que sua paciência é curta. Se é que você teve. Ânimo. Meu Deus. Não sei você, mas essa noite eu fechei o olho e abria, amanheceu. Eu pisquei, Bia. Pisquei. Ontem teve formatura, a gente chegou cedo, acho que 2 horas. E quando eu pisquei, eu falei: não. Olhei a hora, 5h40. Falei: que piscada de 3h40. Ânimo. E confesso a vocês, e por isso Deus me deu esse versículo, entrando na igreja, quando ele fala: as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Olha que lindo isso, porque a gente tem um alvo, a gente tem sonhos que Deus tem colocado agora a gente na rota para realizar, porque o salmista diz que Ele esquadrinha o nosso coração para realizar, e eu não tenho dúvida que Ele que nos fez, Ele nos colocou esse desejo, esse sonho da gente dar certo, da gente ser feliz, alegre, contente, da gente dormir em paz, da gente viver sem remédio, sem trauma, sem feridas. Essa é o nosso alvo, é a esperança que um dia a gente vai, sabe, não como a gente falou no culto passado, não é um remédio que vai trazer a nós, tirar de nós isso que nós sentimos dessa forma, no espírito. A paciência, o ânimo, a esperança, não existe remédio para isso. A gente falou no culto passado. E aí ele segue dizendo que Deus, 5, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, é Ele que concede.
Por isso não adianta a gente, eu preciso de paciência, eu preciso ficar sozinho. Não, pelo contrário. Você precisa estar com Ele. Eu preciso de ânimo, eu preciso escutar alguma coisa que me motive. A Bíblia fala sobre a gente motivar um ao outro, mas é da forma correta. Não é dizer a você que do jeito que você está vai tudo dar certo. Hoje é o resultado de tudo que você é. E se não deu certo, tem algo errado. Não é o mundo que conspira contra a gente, nesse contexto, porque ele conspira. Mas somos nós que precisamos agora entender sobre o reino. E aí a gente sai de viver conforme o mundo e começa a viver as coisas espirituais, que são as do reino. E ele diz: é aquele que nos concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz, olha que lindo, para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, Deus nos dando isso, é que a gente consegue se unir. O corpo é formado quando os seguidores de Cristo começam a receber de Deus essa harmonia, essa paciência, esse ânimo, que vai nos ajudar a termos essa esperança que um dia as coisas vão mudar. Que um dia o meu casamento vai ficar como eu imagino. Mas é interessante que a gente imagina sempre a mudança no outro. E quando a gente tem um encontro com Deus, a primeira coisa que eu escuto Deus falar é: o problema é você. Nossa, o dia que eu escutei isso, eu falei: Senhor, tu conhece a Flavinha, Senhor. E Ele disse: é você. É você. É você que não muda, é você que não aceita o jeito dela, é você que não dá tempo para que eu mexa nela, é você que atrapalha. E eu quero compartilhar isso, porque Ele não falou só comigo. Pode ter certeza que se não falou contigo, eu estou falando agora. Sabe, Ele vai nos dar, Ele é que vai fazer com que a gente entenda quem nós somos, os nossos limites. E é interessante, estou sendo curado. Ele diz no 7, portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para os gentios. Glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. Aleluia. É por isso que a gente faz isso, é por isso que os louvores, é por isso que o culto, essa forma de cultuar, a gente começa com louvores, a gente começa adorando a Deus, entregando o coração, sabe, desconectando. Por isso o silêncio, por isso não celulares, por isso a gente não pode nada que isso é o que o Senhor nos entregou como igreja, tá? Igreja de gerações, estou dizendo. Tem outros lugares que não são assim. Mas aqui, Deus nos deu esse comando de prender a nossa atenção para que a gente possa ouvir. Porque eu só consigo agradar a Deus através desse conhecimento que vem pela mente, mas pela dependência dEle, porque é Ele que nos dá todas as coisas. Então o culto é para que a gente venha mesmo a adorar, é para que a gente venha iniciar esse processo de conhecer a Deus, porque se Ele foi fiel aos patriarcas, Ele é o mesmo Deus que hoje é fiel a nós. E as coisas que a gente tem buscado, tudo isso que a gente tem recebido do Senhor, vai acontecer nas nossas vidas, como aconteceu na vida deles. Eu não sei o processo que te trouxe aqui, eu não sei quem está com a gente pela primeira vez, mas posso saber, levante sua mão. Quem está com a gente pela primeira vez? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui? Que Deus te abençoe. Mais alguém de lá? Anthony, que Deus te abençoe. Ah, você está apontando o outro. Amém. Ele está lá quietinho assim. Você, ali ó! Ali ó! Glória a Deus. Você que fez só assim,
Deus te abençoe. Você pode ficar de pé? Você que fez só assim? Glória a Deus. E glória a Deus. Tem que ficar um tempo aqui para entender tudo isso, né? Como é, Miguel? Interessante isso, Miguel. Glória a Deus. Então, a gente vai justamente nos patriarcas. A gente vai lá nesse processo que teve início, entendendo que Paulo escreveu. Diminui um pouquinho, Lucas, por favor. Entendendo que Paulo escreveu que tudo foi escrito para nos ensinar. Entender que tudo isso faz um sentido desde Gênesis até Apocalipse, que nós estamos vivendo versículos, sejam eles do lado de Deus ou não. E é por isso que a gente tem que entender, porque a todo momento o arrependimento nos leva a viver versículos do lado de Deus. E quando a gente fala dos patriarcas, a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó. E a história de Jacó é muito interessante porque fala de cada um de nós. Jacó, ele entra na frente do irmão, recebe a bênção do pai. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 25, 26, 27, um pouquinho mais. Quero que você leia isso. Mas o que a gente vai pegar é esse processo onde Jacó, ele tem essa atitude na vida dele. Ele engana o pai. Ele recebe uma bênção que seria para o seu irmão Esaú. Ele finge que ele é o irmão. Ele tem toda uma premeditação para enganar o pai, já cego, para que o pai pudesse confundir ele com Esaú. E o pai abençoa ele. Quando Esaú chega, e eu quero dizer isso, 27:41, Rafa, Gênesis 27:41. Quando Esaú chega e fica sabendo disso, dessa atitude de José, de Jacó, obrigado, ele diz, daquele momento, versículo 41, daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Ele enganou o irmão, enganou o pai e recebeu essa bênção. Começou a tramar: em breve meu pai morrerá, e então eu matarei meu irmão. O ódio, o sentimento que veio dentro dele, ele teve essa atitude, essa promessa, e ele deixou que aquilo começasse a mover ele externamente. E ele declara isso, e a Bíblia fala que Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: ouça, Esaú se consola com os planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho, apronte-se e fuja para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique lá até que diminua a fúria do seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você fez, mandarei buscá-lo, porque eu perderia meus 2 filhos no mesmo dia. A mãe entra em ação com as atitudes que os dois tiveram. A mãe entra e, para proteger os dois, ela tem essa atitude, e algumas versões vai dizer: fique lá alguns dias com meu irmão, seu tio. Eu preciso que você saia daqui para que ele esqueça. Gente, se o tempo fizesse com que a gente esquecesse as coisas, ia ser tão bom. Mas pode passar dias, podem passar anos, e aquela lembrança, aquilo que você guardou, aquilo que não foi resolvido na sua vida, vai vir até com mais intensidade. Aquilo vai vir porque espiritualmente aquilo não está nas mãos de Deus, porque o teu sentimento gerado não vem de Deus. Então pode passar vários dias, e a Bíblia fala que nesse caso foram 20 anos. 20 anos ele ficou com Labão. Quando ele chegou no caminho para lá, e aí eu quero começar a linkar com a gente justamente essas transformações que acontecem.
Quando no caminho para a fuga, Gênesis 28, capítulo 10, 17, ele fugindo do irmão, amando da mãe, para encontrar o tio. A Bíblia fala, neste meio tempo, Jacó partiu para Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Ele estava fugindo. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e via os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhes disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que você vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. É interessante porque aqui a gente vê justamente o que está acontecendo, talvez na nossa vida hoje. De acordo com as nossas atitudes, a gente tem um rumo, a gente precisa fugir desses nossos problemas, que nós mesmos criamos, e através dessa fuga a gente vê um Deus que até hoje faz isso, se revela a nós. Um Deus que se coloca diante da gente por amigos, pela palavra, por um louvor, por um culto, pela presença dele, aonde você estiver, Deus, na sua onipresença, ele pode ir lá e falar no seu íntimo. A gente vê aqui justamente ele dizendo Deus do seu avô, Deus do seu pai. Então a gente vê o processo no qual a gente está vivendo de gerações. Aquilo que eu recebo de Deus, isso vai estar disponível para o meu filho. E Deus vai se revelar a ele, e ele vai ter que confirmar aquilo que Deus começou comigo. Porque na Bíblia não tem nem neto, nem sobrinho de Deus, não tem bisneto de Deus, tem apenas filhos. Então, por mais que sejam os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, Deus vai visitar eles, vai se revelar a eles, como visitou Jacó nesse momento, trazendo a ele as promessas, e a gente recebe todos os dias. A cada leitura que você faz da Bíblia, você recebe uma promessa. Isso que a gente está lendo de Deus se revelando dessa maneira, Deus se revela a ti quando você dobra os seus joelhos e ora. Quando você abre a palavra e começa a ler sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque, independente do meu nome, do teu nome, todos nós estamos contidos nesse livro. A gente só precisa crer. E o processo de crer é confiar, e eu creio que a confiança também vem da gente conhecer essas histórias, como a Sheila trouxe aqui junto com o Adriano, que as crianças já estão aprendendo isso. As crianças já estão aqui tomando conta do altar, trazendo versículos, lendo. Quantos testemunhos a gente está tendo, mas porque elas estão agora tomando conhecimento de um Deus todo-poderoso. E assim é, eu creio, a nossa geração, como foi com Jacó. Quando Deus se revela a ele numa fuga, com o sentimento que ele estava, e é interessante porque aqui eu quero pegar dessa maneira, através do sentimento que ele estava, do que ele fez, ele diz: eu não havia percebido. Quantas vezes a gente se sente sozinho? Quantas vezes a gente pergunta: cadê Deus? Quantas vezes nos nossos problemas, nas nossas atitudes, naquilo que não agrada a Deus, a gente se sente só. A Bíblia fala, e acabamos de ler, que somos nós que não percebemos. Deus continua ali, eu creio, dessa maneira, disponível para que a gente só olhe e fale: errei. Para que a gente olhe e fale: Senhor, o que eu faço? E não, vai lá, corrige lá, volta, deixa eu fazer de novo. Não, está feito. O mais lindo, e eu creio que isso faz parte da responsabilidade que a gente tem que ter, é de que não tem jeito de voltar, gente, mas tem jeito de fazer diferente. E quando Deus se revela dessa maneira a Jacó, ele diz: eu não havia percebido.
Mas Deus agora se revela a ele. Vamos seguir essa história, ele vai. Gênesis 31, Rafa, capítulo 1. A gente vai pular algumas partes, depois você leia em casa. Jacó prospera, ele chega, Labão não tinha muitas coisas, Deus, através da promessa, e aí do coração de Jacó arrependido, Deus começa a prosperar Jacó através também da vida de Labão, e isso também reflete em Labão. Mas chega um momento, e a gente vai ler agora no capítulo 31, que diz assim: logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era do nosso pai. À custa de nosso pai, adquiriu toda a riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Diga, atitude. Então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra dos seus parentes, e eu estarei com você. É interessante porque cada um de nós podemos nos inspirar um no outro, mas cada um tem uma história, porque o do avô foi sai da sua parentela, o do neto foi volta, tem como corrigir. Você está aqui para algo, para um propósito, para o seu casamento, para os seus filhos, ok, mas tem coisas lá, acabou aqui o teu ciclo. E é interessante porque quando a gente fecha ciclo, Deus não abre. Mas quando Deus fecha ciclos, Ele fecha para abrir outro. São coisas diferentes, os nossos fechamentos e os fechamentos de Deus. Porque Deus é um Deus que dá continuidade a todas as coisas. Por isso que ele fala o Deus do avô, o Deus do pai e agora o seu. E a gente vai vendo as gerações, e nós hoje somos descendentes do pai da fé, Abraão. Olha, se Deus fechou alguma coisa, eu não consigo enxergar. Porque Ele é um Deus geracional, que Ele começa algo em nossa vida, e através daquilo que nós somos, entregando os filhos agora nas salinhas, orando pelos filhos, abençoando os filhos como a gente fez hoje. E aí isso aí Deus vai, porque agrada a Ele, Deus vai tomando isso para Ele e fazendo a parte que nós não conseguimos. A gente entra no Espírito e os anjos trabalham junto com a gente. Enquanto carne, o Espírito não trabalha, anjos não trabalham, não tem ordem do céu para isso. E aí a Bíblia fala que Deus fala isso com ele e diz: volte para a terra de seu pai, de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, onde ele cuidava de seus rebanhos, e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. O Deus de meu pai. O Deus de meu pai. A história de Jacó, nesse momento, ele entendia que aquilo vinha das gerações, que aquilo vinha das promessas que estavam de geração em geração acontecendo através, preste atenção nisso, e a Bíblia fala, para que a gente conte às próximas gerações o que Deus tem feito. Se a gente não sentar e não falar com os nossos filhos o que Deus está fazendo na nossa vida, os nossos filhos não vão ter essa frase que Jacó teve. Pastor, mas o meu filho não está nem entendendo o que está acontecendo. Ele não precisa entender. Quem vai revelar isso a ele é o Espírito Santo. Mas faça a tua parte. Tem filhos que não estão sabendo o que está acontecendo com os pais. E deixa eu te dizer, não espere uma obra completa para você contar para o seu filho, porque dentro dessa obra que Deus está fazendo no teu filho, vai passar por um pedido de perdão, vai passar por um pedido de erros. Ele já está vendo que você erra, ele precisa ver agora que você quer acertar. Porque senão fica uma hipocrisia muito grande. Os filhos sabem que nós não somos perfeitos, mas a gente se coloca para os filhos como se fôssemos. E isso, pode ter certeza, deixa os filhos confusos. Agora, quando eu, obedecendo a palavra, quando eu tendo esse relacionamento, percebendo que Deus está comigo, eu me coloco em obediência ao Senhor. E aí Deus é que vai fazer com que aquilo que muitas vezes eu não entendo, mas em submissão à palavra eu estou fazendo, aconteça, conforme as promessas. Ele diz:
Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, olha as versões. Contudo, ele me enganou, mudou meu salário 10 vezes, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia, dizia, quer dizer, vinha os listrados, e Labão dizia, você está ganhando muito rebanho, então agora só se nascer listrado é que vai ser seu, se não nascer é meu. E só nascia listrado. Deus estava abençoando Jacó. E a Bíblia fala, os listrados serão o seu salário. Então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa feita, na época do acasalamento, tive um sonho. E vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó. Eu respondi, aqui estou. E o anjo disse, levante os olhos, e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas do seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu lá em Betel, na escada, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez um voto a mim. Agora apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra natal. Gente, um dos maiores enganos nossos é saber pensar que Deus não está vendo as coisas. A Bíblia é clara quando diz que Deus mostrava para ele todas as atitudes de Labão. E através de sonhos, corrigia isso na vida de Jacó, para que Jacó continue sendo abençoado. O Deus que tem nos guardado, Ele precisa nos relacionar com a gente. E diferente do que Jacó disse antes, que eu não percebia, agora Jacó estava já tendo sonhos, visões com Deus, para que Deus direcionasse ele, a ponto de dizer, volta. Agora olha que interessante, porque eu creio que a gente tem recebido essas palavras. No versículo 41, vai lá, Rafa. A Bíblia fala que durante 20 anos, pode botar no 38, estive 20 anos com o Senhor, cuidando dos seus rebanhos, Jacó e Labão. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer do seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer em plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante, também em noites frias, insones. Sim, por 20 anos, trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas, e depois mais 6 anos para formar o meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. De fato, se o Deus do meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Então Jacó reconhece e ele traz a Labão toda a história dele. E a gente precisa entender justamente agora as atitudes dele. Dizendo que ele arcava com um prejuízo, dizendo que ele não fazia mal nenhum, dizendo que ele trabalhava dia e noite. As atitudes de Jacó começaram a mudar. Não era somente Deus que estava com ele, mas que ele agora estava diante daquele encontro, não da presença, mas daquele encontro que ele teve na fuga. Ele começou a entender, Deus começou a se revelar, e ele começou a ver as atitudes dele precisavam ser diferentes. E por ser diferente, agora ele estava um homem abençoado. E sendo abençoado, quer dizer, a presença de Deus, quando nos abençoa, e a gente não pode esquecer isso nunca, Gênesis 12, 2, dito ao avô de Jacó, dizendo, você precisa ser uma bênção. Eu não estou te abençoando para que essa bênção fique somente contigo. Eu estou te abençoando para que você seja essa bênção. Pastor, mas eu não tenho nada.
Você não sabe orar? Diga para a pessoa do seu lado. Diga assim: essa semana eu vou orar por ti. E eu queria que você perguntasse o nome dessa pessoa aí do seu lado. Se você não conhece, não fique ninguém sem oração nesse lugar essa semana, por favor. Tem alguém que ficou sem dar o nome? Ju, alguém vai orar por você aí, Ju? Vai. Alessandra? Glória a Deus pela sua vida. Sem oração? Não vai ficar de jeito nenhum. Pastora? Alguém sem oração do lado de cá? Todo mundo deu o nome? Pronto? Glória a Deus. Então, todo esse processo faz com que a gente mova o céu ou provoque o céu. E eu creio que Jacó estava, através das atitudes, provocando esse Deus que estava visitando ele, esse Deus que estava se revelando a ele através das gerações, do pai e do avô. Quando Deus manda ele voltar, ele diz assim, volta lá, Rafa, no 31, vamos até o 13. 31 a 13. Aí ele termina dizendo no 13: agora apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra natal. 20 anos se passaram, mas quando ele saiu de lá, ele saiu debaixo de uma promessa do irmão, de uma vingança, de que a atitude dele lá atrás geraria a vingança do irmão matando ele. O tempo não fez Jacó esquecer isso. E a Bíblia fala, 31. Ele sai, deixa Labão. Labão vai atrás dele. E no 31 ele diz assim: Jacó responde: fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. O sentimento que continuava movendo Jacó e que pode ainda estar nos movendo, esse sentimento daquilo que está fora do nosso controle. Quando ele pensou em voltar, ele lembrou do que ele tinha escutado dos filhos, ele lembrou da atitude que ele estava com Labão, de como Labão via ele. E ele falou: se eu avisar Labão que eu vou ter que sair, levando as minhas filhas, as filhas dele, as minhas esposas, vou levando o rebanho, ele não vai deixar. Ele vai segurar e eu vou perder a minha família. E é interessante porque quando ele fala que ele teve medo disso. E quando ele tem medo, a atitude dele é sair fugido, sair sem dar tchau, sair sem despedir, abandonar. Olha como vai o tempo todo tendo nós, independente daquilo que agora nós somos, porque Jacó já estava sendo transformado, mas a atitude dele não foi diferente de quando ele saiu fugido lá. Mas não necessitava mais disso, porque existia uma promessa real agora de Deus com ele. Ele já tinha experiências com Deus, mas entenda que isso precisa gerar em nós um antimíssil. Quem lembra desse culto? Um antimíssil em relação aos nossos sentimentos. Eu tenho medo, mas espera. Se eu tenho uma palavra de Deus mandando eu ir, por que eu estou com medo? Não é à toa que Labão persegue, pega ele, descobre onde ele está, e aí vai ter com ele. E aí quando ele conversa, Labão despede, libera ele, e a gente vai agora para o encontro. Gênesis 32, ele precisa voltar. Versículo 6. Ele pede para avisar que ele está indo. Diz assim: então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na terra de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú, assim diz seu servo Jacó. Olha a humildade que esse homem volta agora. Mas é porque tinha um problema. Ele precisava voltar, era uma estratégia que ele estava tendo por conta do
medo. Mas cadê a promessa? Cadê a promessa na hora dos nossos sentimentos? Cadê a promessa na hora das dificuldades reais da nossa vida? Cadê a promessa na hora da gente buscar justamente esse Espírito Santo, que a Bíblia diz que quando Jesus voltou ao céu, a Bíblia fala que o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, vai vir para nos lembrar de todas as coisas, nos ensinar e nos fazer lembrar. Cadê essa hora dos sentimentos? Esse Espírito Santo para lembrar Jacó, deixa eu te dizer, foi Deus que mandou você voltar. Deus não trabalha só de um lado, gente. Deus trabalha dos dois. Deus não tem ponta solta. Deus não tem preferidos. Deus não está fazendo só de um lado, gente. Ele está disponível para fazer em todos nós. E essas relações, quando Deus fala alguma coisa, é porque Ele já está falando em todos os lados da situação. Seja para voltar, ou seja para ir, como foi com Abraão e Ló. Qual é a situação da nossa vida que os nossos sentimentos estão calando as promessas? Que os nossos sentimentos estão fazendo com que a gente se esqueça da promessa. E é interessante porque ele fala: estava morando com o nosso tio Labão e agora tenho bois, jumentos, rebanhos, ovelhas, cabras, além de muitos servos e servas. Enviei esses mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. A Bíblia fala que depois de transmitir a mensagem, voltaram a Jacó e disseram, olha a notícia, voltou. Como é que voltou? Estivemos com seu irmão Esaú, e ele é que está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Glória a Deus. Vou repetir. Imagina, você manda um mensageiro dizer, me receba amistosamente. E o mensageiro volta dizendo assim, deixa eu te dizer, de amistoso não parece nada. Ele é que está vindo, ele não está te esperando não. Ele está apressado para te ver. Com 400 homens para te dar um abraço daqueles que você nunca teve. Ajudou demais, né? Fico imaginando Jacó, já com medo, recebe uma notícia dessa. E a Bíblia fala sobre como ele recebeu. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. O medo cresceu. Mas era consequências das atitudes minha ou dele, gente? Dele. E o mais lindo é que nós, nesse processo que a gente está de aprender, os nossos erros vão nos acompanhar até os nossos novos acertos. E a Bíblia fala de uma forma linda, vai no 11. Ele diz: então Jacó orou, 9, Rafa. Então Jacó orou, olha a relação agora. O Deus do meu avô, Abraão, o Deus de meu pai, Isaque, o Senhor, tu disseste, volta para a tua terra e para seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Ele está dizendo assim, o real não está batendo com o que o Senhor disse. Eu não estou conseguindo enxergar, como a gente acha que precisa, né? Enxergar as promessas. Que fé é essa que a gente precisa enxergar? E ele faz essa oração dizendo justamente isso: tratarei bem de você, não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tem mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa, atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. E ele diz, por favor, salve-me de meu irmão Esaú. Olha o pavor que ele estava. Olha como cresceu, como as atitudes depois de 20 anos, gente, estavam piores. Porque agora ele tinha família, ele tinha filhos, servos, tinha bens, e aquela situação ia acabar e ele ia perder tudo que ele construiu. Salva-me do meu irmão. Estou com medo de que ele venha atacar a mim quanto às minhas mulheres e meus filhos.
Mas tu prometeste, aí agora ele lembra, né? Certamente tratarei bem de você, multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali. Depois escolheu seus bens, os seguintes presentes para Esaú. Diante do pavor, diante dos bens que ele tinha, ele falou: eu vou presentear meu irmão. Quando ele chegar para me matar, eu vou comprar ele. Ou eu vou comprar minha vida. Vou dar presentes. Ou, movido pelo Espírito, o sentimento era: eu vou abençoar meu irmão. Eu vou tentar de alguma forma corrigir o que eu fiz. Eu vou tentar de alguma maneira tocar o coração dele, dizendo que eu não sou aquele, que eu mudei. Jacó aqui orando a Deus, lembrando das promessas, ele começa verdadeiramente a mover o céu. E no 22, a Bíblia fala, no 21, Rafa: assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou as suas mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho, diga sozinho, no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. É interessante, porque quando a gente entende dessa luta de Deus com Jacó, e a Bíblia fala que Jacó venceu Deus. A gente sabe que isso é impossível. Ele fala que venceu os homens e prevaleceu. Quando você vê a história de Jacó, não bate. Porque ele estava apavorado, com medo, voltando, tendo estratégias para que se mantesse vivo. Mas é interessante porque, confundindo tudo que a gente tem como certo na nossa mente, essa luta de Jacó foi justamente Jacó se prostrando. Foi Jacó entendendo que sem a bênção do Senhor, ele não era nada. Foi Jacó se colocando diante dos homens, dizendo assim: eu venci porque eu estou voltando para pedir perdão para o meu irmão. As nossas lutas, elas são contra nós mesmos. A gente luta contra Deus e a gente só ganha de Deus quando a gente se submete à palavra. E Jacó estava ali, por isso a Bíblia fala que ele venceu Deus e os homens. Jacó se quebrantou, entendeu que os bens que ele tinha, as famílias, os servos, os 20 anos, trabalhando de sol, de dia, à noite, sendo acusado. Quantas injustiças, no seu modo de ver, já aconteceram na sua vida? Mas será que quem está envolvido nisso também fala que é injustiça? Agora nós temos um Deus que sabe de todas as coisas. Um Deus que viu o comportamento de Jacó junto com Esaú. O comportamento de Jacó junto com o pai. Mas também viu o Jacó que trabalhava. O Jacó que estava pagando um preço por aquilo. Os animais roubados, ele que pagava. Deus está vendo as nossas atitudes e nada da parte de Deus vai ser injustiça na nossa vida.
se nós cremos dessa maneira, entregamos o nosso coração, estamos aqui de verdade, quer dizer, ganhando essa luta de Deus, que é justamente se prostrando, dizendo: Deus, se não for a tua bênção, se eu não receber a tua bênção, a tua presença, se eu não receber justamente as tuas promessas, o que adianta eu ter construído tudo isso? Jacó perguntava. O que adianta eu ter servos, eu ter servas, bens, jumentos, bois? O que adianta? O que adianta? Ele vê Deus face a face e ele diz: a minha vida foi poupada. Um capítulo na frente, 33, Rafa. Jacó levantou os olhos e viu Esaú, aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Aleluia. Esse medo todo, esse pavor todo, foi por não confiar em Deus. Versículo 4, a Bíblia diz: Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Olha para que lado foram esses irmãos, a ponto de Esaú não saber nem quem era. Olha o pânico, o pavor, o medo que existia por conta das atitudes dele próprio em Jacó. E Deus já estava trabalhando uma saudade, uma reconciliação. E eu fico me perguntando: Senhor, por que 400 homens, Jesus? É para atrapalhar o processo mental de Jacó? Porque se falasse: seu irmão está vindo sozinho, será que ele tinha quebrantado todo? Será que se falasse que vinha sozinho, ou que estivesse tudo pronto, será que ele tinha orado? Será que ele tinha se prostrado para ver Deus face a face? Será que ele tinha dominado os sentimentos? Porque um dos propósitos foi esse. Por que você tem medo? Quantas vezes Jesus diz isso? Por que você tem medo? Esse Deus que mexe em tudo na nossa vida e em todos, Ele já tinha preparado. E quando eu vejo isso, eu vejo as consequências, vejo as gerações, fico imaginando Esaú chegando, olhando Jacó, porque não só as atitudes, gente, mas também as nossas aparências. E Esaú via Jacó 20 anos antes, de uma forma carnal, de uma forma querendo as suas vontades, mas agora com certeza a humildade daquele homem, o quebrantamento, o próprio mancar que revela o encontro com Deus, a nossa luta, onde a gente precisa, eu creio, nos machucar, quer dizer, nos transformar, para que a gente possa ceder essa vontade de Deus. O mancar de Jacó agora é Israel, a mudança de nome revela a transformação daquele homem, e o irmão com 400 homens abraça ele, dá um beijo, e começa a ter interesse. Quem são esses? É sua família? Quanto tempo foi perdido? Quanto tempo nós estamos perdendo? Por conta das nossas atitudes. Se Deus assina as coisas, vamos lá no 10. 9,
ele diz: meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Ele não quis nem os presentes, não quis os bens. Eu já tenho, guarde para você. Jacó insistiu: não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. Olha que lindo. É como ver a face de Deus. Jacó diz, olhando para Esaú, agora aliviado, vendo que as consequências que ele tanto imaginava, que tanto tremeram ele por dentro, vendo que o tempo perdido de estratégias, dividir toda a família dele, botando servos, estratégia de presentes, o pânico que foi gerado dentro dele, ele olha e fala: que alívio ver o seu sorriso amigável. Mas a Bíblia completa esse alívio de onde vem e a assinatura de Deus dizendo: é como ver a face de Deus. Quais são suas lutas hoje? O que é ou para onde foi que as tuas atitudes te levaram? Porque a gente vê prosperidade na vida de Jacó. Mas a gente precisa enxergar os propósitos de Deus na nossa vida. E é lindo porque, Rafa, vai lá em Gênesis 50, 17 capítulos para frente. A gente vê a história terminando de José filho. José estava nesse dia. José viu o perdão, José viu o beijo. José viveu isso. Filho, gerações. E essa decisão explica lá no 20, quando José, mesmo depois de ser injustiçado pelos irmãos, vendido, escravo, preso, a Bíblia fala no 19, José, porém, respondeu: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Quando os irmãos reconheceram José governador já, as atitudes deles apareceram agora para eles, com certeza o medo veio. E a Bíblia fala: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Os nossos filhos estão vendo a gente. Os nossos filhos estão vendo as nossas atitudes. Os nossos filhos estão participando de tudo isso, gente. E 17 capítulos aqui, mas não sei quantos anos na sua vida, os nossos filhos vão repetir o que eles estão vendo. Sobre Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, a gente entende: Abraão precisou com que Deus trocasse o nome dele. Abraão representava a fé. Isaac representa a promessa. A promessa vem de Deus, não precisa ser mudada. Deus não mudou o nome dele. Mas Jacó representa a gente. Depois da fé, depois da promessa, precisa vir a transformação. Por isso que não é o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Continua sendo Abraão, Isaac e Jacó. A gente não pode esquecer quem nós éramos. Deus continua batendo Jacó, Jacó, Jacó. Mas através das promessas. O que vem de Deus não mudou de nome, Isaac. Mas o que vem daqui para lá precisa ter transformação. E a mudança de nome representa isso. Eu quero que você fique de pé. Quero que você receba essa palavra. Eu vou te dar 1 minuto
para que você, em silêncio, faça uma oração pedindo para que o Senhor guarde essa palavra no seu coração, para que ela se torne clara para ti sobre a sua vida, não sobre Jacó agora, não sobre os patriarcas, não sobre Abraão, Isaque e Jacó, mas sobre cada um de nós. Que movimento é esse que está acontecendo? Porque talvez a gente esteja conseguindo tudo, sabe? A gente esteja prosperando, com bens, família. Mas se não tiver propósito em tudo isso, vai chegar uma hora que os teus sentimentos vão continuar te atrapalhando, resetando a sua vida, fazendo você perder tudo. Não faz sentido, nem aqui nem no céu. Faça uma reflexão. Se coloque nesses versículos que a gente leu, que a gente recebeu do Senhor hoje. Que transformação é essa que está acontecendo? Com certeza Jacó aprendeu muito sobre os sentimentos. Pagou um alto preço. E nós precisamos, assim como Paulo falou, aprender tudo isso, para que o preço seja cada vez mais barato para a gente, se é que ele venha. Foi para isso que Jesus morreu. É por isso que a cruz está vazia. E é por isso que hoje nós temos livre acesso ao Pai, através de Jesus. E fazendo isso, o Espírito do Senhor estará em nós, por nós e sobre nós. Você também está escrevendo a sua história, a história dos seus filhos, das suas gerações. Jesus, graças te damos nesse lugar, bendizemos o teu nome. Estamos aqui reunidos, Pai, para que o Senhor revele a nós quem nós temos sido, para que a tua palavra, Senhor, essa que Pedro diz que tem poder para nos salvar. No Evangelho de João diz que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres das nossas atitudes baseadas nos sentimentos, livres, Senhor, de sentirmos aquilo que não é mais necessário na sua presença, porque nós precisamos confiar que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Senhor, obrigado, porque nessa manhã nós recebemos uma palavra, sim, uma palavra motivacional, mas eu creio tão espiritual, Jesus, que nos faz ser confrontados antes, que nos faz, Jesus, pensarmos, Senhor, quanto tempo, assim como Jacó, 20 anos para ele, quanto tempo, para onde a gente fugiu, quais são as nossas fugas, o que é que precisa ser consertado, que ciclo é que o Senhor já fechou e que a gente não precisa mais nos alimentar dele. Pessoas, ao mesmo tempo que foram nessa história reconectadas, outras foram afastadas. Oh Jesus, que o Senhor nos dê discernimento sobre todas essas coisas. Que os nossos sentimentos, sejam eles, Pai, como de Esaú, por exemplo, que no início sentiu ódio, mas que seja também o de saudade de pessoas que o Senhor tem nos afastado. Nos ensina a lidar com tudo isso, Senhor. E eu creio que são as tuas promessas que nos fazem, diz assim Pedro, participantes da natureza divina. Aleluia, Jesus, como nós precisamos dessas promessas nesse lugar. Foram elas, Senhor, que alcançaram Jacó. Foram elas que o Senhor revelou com anjos subindo e descendo aquela escada, mostrando que o céu podia acessar a terra e que Jacó podia viver as coisas do céu. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse lugar, essas pessoas que aqui estão hoje reunidas, que elas possam ter visões dessa maneira, Jesus.
que o Senhor possa abrir o céu sobre elas, que o Senhor possa explicar, se revelar, falar, Senhor. E que assim como Jacó, que a gente possa ser obediente, Senhor. Que a gente possa ganhar essa luta contra Ti, perdendo nós mesmos a nossa vida, porque assim nós ganharemos. Obrigado por essa manhã, Jesus. Traz a cada um aqui a reflexão dessa palavra, a revelação dessa palavra, e que capítulo da nossa história nós estamos vivendo contigo, Jesus. Obrigado. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Léo, escute e medite na sua vida. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.